Já está gravando, professor. Okay. Pois é. Então, como eu estava falando, o nosso legislador ofereceu um conceito de direitos individuais homogêneos, vamos dizer assim, de forma muito simplificada, né? Ele só fez dizer que os interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum. Tá? Bom, o que se denota desse conceito é que nós temos uma pluralidade de direitos, os direitos ou interesses individuais. Olha, os direitos e interesses são individuais. Então, nós temos o quê? Na realidade, nós temos uma pluralidade de sujeitos, uma pluralidade de titulares desse direito. Então, diferentemente do direito difuso, coletivo e estrito sensu, que ele pertence a toda a coletividade, a todo um grupo, a toda categoria ou a toda classe, aqui o direito pertence a cada uma das pessoas, só que em razão de determinada circunstância que nós vamos ver aí, essa quantidade de pessoas é um número expressivo, razoável, enorme, e assim por diante, dependendo de situações que nós vamos ver. Então, nós temos o quê? Direitos plúrimos, individualizados. Então, nós temos aí o quê? A pluralidade de direito. Como primeira característica, a transindividualidade do direito, tendo em vista a sua pluralidade em relação à quantidade de titulares desses direitos, né? Mas os direitos são individuais. Agora, todos eles gozam de quê? De homogeneidade. Gozam de homogeneidade porque a forma de como um é tratado, todos os outros deverão ser tratados. Essa é a característica principal da questão da homogeneidade. Agora, por que é que existe essa homogeneidade? E aí o próprio legislador nos dá um indicativo com outra característica. Essa homogeneidade, ela nasce, surge por uma circunstância de fato, por uma circunstância, o legislador chama de decorrente de uma origem comum. Aí eu chamaria por uma circunstância de fato ou de ato. Não é? Assim entendido, os decorrentes de uma origem comum é a linguagem do legislador, que seria a terceira característica. Então, nós teríamos uma pluralidade de sujeitos, não é? Essa pluralidade de sujeitos levaria a indicar o direito como transindividual, quer dizer, vai além de um direito individual, são mais aqui, quando diz vai além de um direito individual, é porque há uma pluralidade de sujeitos titulares desse direito, certo? Eles são homogêneos, porque o tratamento que é dado a um é dado a todos, certo? Em razão de decorrerem de uma origem comum. A questão aqui é o que o que se entende por uma origem comum, não é? O que se entende por essa circunstância de nascer de uma origem comum? Nascer de uma origem comum significa dizer que nasce de um ato ou fato, só um ato ou fato, uma coisa ou outra, indica que dali, deste ato ou fato, irradiam-se diversos, inúmeros direitos, certo? Inúmeros direitos. Plúrimos direitos, vários titulares surgem como afetados em razão deste ato ou fato. O que seria um ato ou fato? Esses conceitos... Francisco Dias, licença, professor. Francisco Dias, sua digitação está aparecendo bem presente. Você está digitando bem rápido, né? Agora foi. Agora desligou o microfone, aí estava atrapalhando um pouquinho. É porque ele queria que a gente soubesse que ele está copiando tudo. Muito bem. Aluno eficaz, professor. Na realidade, Francisco Dias aí é Henrique, viu? É? Valeu, Henrique. Obrigado. Nada.
Bom, minha gente, então, como eu estava falando, essa titularidade, né, plurima, ela nasce de um ato ou fato, um único ato ou um único fato. E o que se entende por um ato ou fato? Como eu estava falando, essa ideia vocês conhecem. O que é ato jurídico, o que é fato, isso vem desde a introdução ao direito, vocês trabalhando sempre com esse conceito. Vou só lembrar aqui que os atos, sem indicar a característica do ato jurídico, do fato jurídico, o ato nasce sempre da vontade de um homem, do homem é praticado em razão da edição de uma lei, de uma portaria, de um regulamento, de uma decisão administrativa de efeitos gerais para determinado grupos de pessoas, de sujeitos que são afetados, de um provimento, de uma resolução, de um decreto, de uma regulamentação, e assim por diante. Né? Esses são atos jurídicos. Tá? Os fatos, muitas das vezes, eles independem da vontade do sujeito e ocorrem pela natureza, pelas circunstâncias da vida, como um acidente aéreo, como um acidente ferroviário, sendo que, nesses casos, eu estou mencionando o exemplo por se tratar de acidentes que, às vezes, envolvem muitas pessoas. Logicamente, existem os acidentes individuais, automobilísticos, que envolvem 2, 3, 4 pessoas, aí não se trata de situações que pudessem ensejar um direito dessa natureza individual homogêneo. Está vendo? Um acidente automobilístico que envolve 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, até meia dúzia de pessoas aí, vamos dizer. Então, esse daí não tem condições de se identificar com essas características de um direito individual homogêneo. Pois bem, a característica interessante aí da questão do ato ou fato é que de uma portaria, de um decreto, de uma lei, de um regulamento, de uma decisão administrativa destinada a diversas pessoas, um ato desse pode irradiar dezenas, centenas, milhares, milhões de violações a direitos. E quem é violado nesse direito chama-se vítimas ou sucessores. A mesma coisa acontece com relação a um acidente dos tipos de acidente que eu mencionei. Acidente aéreo, um acidente ferroviário, que envolve dezenas, centenas, milhares de pessoas, certo? E faz surgir vítimas e sucessores. Essas vítimas e sucessores passam a ser titulares desses direitos. Olha aí. Então, isto é o que caracteriza o ato ou fato. Então, nós temos aí, num primeiro momento, as chamadas 3 características que a gente pode extrair da própria leitura do dispositivo. A questão da transindividualidade, a pluralidade de sujeitos e titulares de direito, a questão da homogeneidade desse direito e a questão do nascimento desse direito ser de um ato ou fato. Né? Nós temos aí 3 características. Mas quando a gente fala em homogeneidade, nós temos que lembrar que essa homogeneidade se dá pelo quê? Pela 4ª característica que nós vamos ver. Essa característica diz respeito à questão que eu falei de que o tratamento desse direito deve ser igual no que diz respeito aos titulares entre si e no que diz respeito ao processo individual e ao processo coletivo. O que significa isso, professor? Significa que o objeto tanto de um processo individual em relação a outro processo individual que um ou outro venha ajuizar individualmente, ele tem a mesma causa de pedir e pedido. Isso é que eu trabalho sempre com o objeto da demanda quando a gente individualiza um processo, certo? É a causa de pedir e o pedido. Né? A mesma coisa acontece se entre o que eu vou trazer como causa de pedir num processo individual e uma causa de pedir e pedido em um processo coletivo, na defesa de direitos individuais homogêneos. Certo?
quando eu ajuizo uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, a causa de pedir e o pedido desta ação coletiva é rigorosamente idêntica à causa de pedir e o pedido de qualquer um dos titulares desse direito, se por acaso eles não aguardarem ou não esperarem o ajuizamento da ação coletiva e ajuizarem um ou alguns ou todos, cada um deles, uma ação individual. Isso pode acontecer. E acontece no Brasil, o sistema ainda não está bem eficiente. Nós temos uma enormidade em termos de quantidade de situações em que há diversas, centenas, milhares de ações individuais e ainda há uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos daquelas mesmas ações. Infelizmente, no Brasil, o sistema é oferecido a oportunidade, mas não é bem homogeneizado aqui. Homogeneizado é do sistema processual ainda. Não há uma sistematização que impeça essas possibilidades que nós estamos vendo aí. Então, a homogeneidade surge da unidade ou da possibilidade de que o objeto de uma ação individual com outra ação individual ou o objeto de uma ação individual com uma ação coletiva sejam rigorosamente iguais, idênticos, certo? Então, nós temos aí o quê? Uma quarta característica. O que é a quarta característica? Unidade do objeto das demandas, individuais com coletivo ou individuais com individuais, certo? Mas aqui o que interessa mais é as individuais com a coletiva, para mostrar que o que eu vou buscar numa ação individual, se eu ajuizar uma ação individual, eu consigo buscar da mesma forma, com o mesmo fundamento, com o mesmo pedido, numa ação coletiva. E é preciso que seja dessa forma, certo? Então, nós temos aí a quarta característica, indicando exatamente um reforço de argumento no que diz respeito à homogeneidade. É interessante essas características em todos esses direitos. Você diz assim, tem tais ou quais características. É como se as características fossem coisas autônomas, independentes uma da outra. Não, as características são, às vezes, características do instituto jurídico são, às vezes, desdobramento da explicação do próprio instituto jurídico. Eu quero que vocês compreendam isso. Isso não é só no direito e processo coletivo, é em todos os institutos jurídicos que a gente estuda, muitas das vezes. Olha, vamos indicar aqui as características. As características são desdobramentos da explicação do instituto, é o que nós estamos fazendo aqui. E a gente vai indicando nesse desdobramento o que se caracteriza, que evidencia mais em cada um dos desdobramentos que vai se fazendo, certo? Vá acompanhando aí, porque apesar do legislador ter sido muito, vamos dizer assim, econômico no conceito, mas, e na indicação de características desse direito, mas na doutrina a questão é rica, viu? Nós vamos chegar aí às 15 características, imagina. Agora, tudo desdobrando-se em razão dessas características que o legislador dá. Então, vocês vejam como, às vezes, o legislador dá um conceito, uma ideia, uma concepção, aí a doutrina, que é a parte da ciência do direito, né? Tem que desenvolver o tema a fim de que aquela linguagem posta na norma, que vocês viram desde o primeiro dia de aula, que uma coisa é a linguagem normativa, né, prevista no objeto da ciência do direito, que é o próprio direito, que é a linguagem prescritiva, e outra coisa é a linguagem da ciência do direito, que é descritiva. Olha, descritiva, ela descreve, esclarece, aponta, indica a natureza jurídica do instituto, as características, a classificação, para poder se entender na sua completude a linguagem do legislador, a fim de que se possa ter a compreensão com a completude necessária que a leitura de um dispositivo possa comportar.
Estão vendo como são as coisas? São assim. E assim deve ser em tudo em matéria de direito. Não se pode fazer leitura de uma norma jurídica pelo simples descrever ou pelo simples entendimento do que aquelas palavras postas pelo legislador pode fazer entender. Não é suficiente, às vezes, a linguagem legislativa, porque a linguagem do direito só está completa com a leitura que se faz diante da ciência do direito e do conceito, classificação, natureza jurídica, tudo que diz respeito. É isso que a graduação faz, que é para poder você exatamente ter as ferramentas necessárias para estudar uma norma jurídica. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa foi alterada agora. Eu fiz, na primeira leitura, eu já entendi 80% da mudança da lei. Quando eu fiz a segunda leitura, entendi já 95%. Quando eu fiz a terceira leitura, eu já entendi 100%. Eu já domino qualquer dispositivo da lei de improbidade administrativa. Qualquer coisa que você perguntar, eu já sei. Olha, imagine. Está vendo como é? E quem foi que me ensinou? Quem me deu uma aula? Não tem isso. Eu aprendi isso lá na faculdade. E olha que já faz o dobro da idade que vocês têm. Certo? Já faz o dobro da idade que vocês têm. Imagina aí. É isso que a gente faz. E eu, logicamente, só não pude parar esse tempo todo, vem estudando, aperfeiçoando exatamente essas técnicas para que eu possa atender. Mas a lei foi editada, ou ela existe no momento que você está estudando na faculdade, ou não existe, isso é indiferente. No dia que surgir uma lei, você precisa saber ler essa lei. Agora, como é que você sabe ler? Exatamente com as ideias que você concebe dentro da ciência do direito, que é isso que se estuda na faculdade. É isso que vai se estudar no mestrado, doutorado, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá na França, na Itália, sobre processo coletivo, e lá não tem norma nenhuma, quase você não estuda. Tem um caso ou outras situações totalmente diferentes como são tratadas em relação ao Brasil. Mas você vai ficar sabendo, quando voltar para o Brasil, vai ter melhor condições de fazer uma leitura, entender, interpretar, compreender uma lei brasileira. Está vendo como são as coisas? Assim, aparentemente simples, né? Aparentemente simples, não são assim tão complicadas. São assim, mais ou menos complicadas, porque também não dá para ser simplório demais, né? Matéria de ciência, as coisas também não podem ser tão simplórias, né? Muito bem, então nós temos aí 4 características, né? Eu falei até agora. Vamos trabalhar mais algumas. Outra característica desse direito é o seguinte: eles são direitos individuais. Esse aqui é o detalhe. Isso significa dizer o quê? Que são direitos divisíveis. Olha, eles são individuais, então eles são divisíveis. Olha, a sua individualidade, a sua divisibilidade, a sua quantificação e a sua identificação dos sujeitos, dos titulares, são mais 4 características que a gente pode incluir aí nessa espécie de direito, né? Aí você diz assim, professor, essas 4 características são de direito individual. É verdade. Por isso que a primeira dessas 4 últimas que eu falei, eles são direitos individuais. Agora, são muitos titulares desses direitos individuais. Eles são identificáveis, esses titulares. Eles são divisíveis, esses direitos. De fulano, ciclano, beltrano. Eles são quantificáveis com relação a cada um, coisa que não existe com relação ao direito difuso e coletivo em estrito senso, dentro das características que guardam aqueles direitos. Certo? Esse é que é o detalhe.
Quando você tem condições de identificar o direito, um direito coletivo, por essas circunstâncias que nós estamos dando agora, aí nós estamos diante de uma situação de direito individual homogêneo, não estamos diante de uma situação de direito difuso nem coletivo estrito sensu. Então, nós temos aí mais 4 características que podem somar as outras, e aí nós temos 8 características. Né? A individualidade do direito, porque se trata de um direito individual. A identidade do sujeito, porque, como é um direito individual, nós sabemos quem é o seu titular. A divisibilidade desse direito, fracionando esse direito com relação a cada um dos seus titulares. E a quantificação desse direito, porque é possível se identificar também quanto é que vai ser a quantia, o valor. E o direito é identificável por valor. Se encontra um valor com relação à lesão que é causada a esse direito. Não é? Encontrar um valor não significa dizer que todas as vezes é o mesmo valor, certo? O valor pode variar de pessoa a pessoa, embora seja a mesma situação. Vou dar um exemplo, por exemplo, no caso de um ato jurídico. Vamos admitir que uma lei, um decreto, um regulamento, retirou determinado percentual de direito de uma quantidade de pessoas muito grande. Vamos dizer, dos aposentados do INSS, vixe, como tem nessa situação, né? Do salário dos servidores do Estado, da União, de tal categoria, e assim vai. Vamos admitir uma situação dessa. Nesses casos, né, o quanto, no que diz respeito ao percentual que é retirado, todos são rigorosamente iguais. Percentual, o prejuízo foi de quanto? 10%. 10% foi de quantas pessoas tem? 1 milhão. O prejuízo foi de 10% para 1 milhão. Agora, 1 milhão vai receber a mesma quantia? Não. Mas vai ter o direito nas mesmas condições. A causa de pedir e o pedido é idêntico. O que vai diferenciar é o quê? Uma dúvida. A parte do cumprimento da sentença. Sim. Essa questão da quantificação não poder, nesse caso, né, do direito homogêneo, ela pode ser quantificável para cada indivíduo. A gente pode fazer o paralelo com o difuso estrito sensu ao contrário, por isso, seria o fundamento dele não ter a característica do indenizável lá no difuso estrito sensu, é isso? Eu não sei. O difuso ele só pode ser indenizável em indenização por danos morais coletivos. Isso. Aí a gente pode fazer exatamente esse paralelo ao contrário aqui? Eu não sei como esse seu raciocínio aí no paralelo ao contrário. Eu vou ler. Eu vou ler melhor na próxima aula e pergunto. Mas deixa eu dizer mais aqui, talvez ajude. Olha, o fato de fazer surgir um direito difuso não significa dizer que ele é só difuso. Por exemplo, o direito difuso, em razão de uma lagoa, de um rio poluído, a poluição do rio em si é que é o direito difuso. Agora, aquela característica que nós vimos no direito difuso, dele ser potencialmente lesivo a outros direitos, pode fazer surgir direito individual ou individual homogêneo. Se for ou algumas poucas pessoas que utilizem aquele direito, é um direito individual, certo? Que faz surgir uma lesão a essas pessoas. Agora, se for uma pluralidade de sujeitos, centenas, que por uma circunstância qualquer tenha utilizado aquele bem lesado, que é um bem de direito chamado de direito difuso, aí pode causar um dano a direitos individuais homogêneos, certo? Agora, as indenizações com relação ao direito difuso, a indenização será de danos morais coletivos. Vai ser um valor global, referindo-se àquele direito difuso.
Com relação aos direitos individuais, vai ser indenização no tocante ao prejuízo que cada um tivesse sofrido em razão de ter por uma circunstância qualquer, sido lesionado no seu direito individual por força da lesão que existe no direito difuso. Deu aí Entendi. agora para entender melhor? Clareou aqui na mente. Obrigada. Bom, aí é por isso que eu vou logo citar um exemplo. Por exemplo, aqueles acidentes de Mariana, aqueles acidentes lá de Minas Gerais, 2 acidentes enormes que ocorreram. O último parece que foi o maior, mas são acidentes tão graves que a gente, qualquer que seja, de Brumadinho, pronto, de Mariana e Brumadinho aí, minha gente, são acidentes e situações, não é? Que irradiam direitos e responsabilidades em todos os campos e de todas as espécies. Ali nós temos violação a direitos individuais, tem situações de pessoas que foram atingidas individualmente por uma característica, só ela tinha aquela situação jurídica dentro daquela área. Outros foram plurimamente atingidos, dezenas, centenas. Outros em razão de haver prejuízo de uma cooperativa, de uma associação, de um sindicato, disso, daquilo, aquilo outro. Aí nós temos no campo do direito coletivo e estrito sensu. E em razão de toda a coletividade, em razão do dano ambiental, só para falar nesse, né? Então, nós temos ali, lógico que pode ter havido violação a direitos do consumidor, a direitos disso, daquilo. Meu Deus do céu, são tantos. Isso no campo do, vamos chamar assim, civil, né? Aí você ainda tem responsabilidade no campo penal, de improbidade, disso, daquilo. Nossa Senhora, vocês não queiram saber como a irradiação de direitos são enormes. O ciclo ali é infinito. Todas as espécies de direitos possíveis e imagináveis ficam atingidas numa situação daquela. Esse é um dado importante, Alba, para mostrar que, apesar da gente estudar de forma fracionada os direitos e as suas características, isso é importante dizer. Apesar da gente estudar assim, de forma fracionada, não significa dizer que ele só acontece um de cada vez e um não tem nada a ver com o outro. Não. Às vezes, um fato, um acontecimento faz nascer, surgir direito, como é esse daí, um acidente dessa magnitude, faz surgir e irradiar direito de todas as espécies. Né? Eu estava escrevendo exatamente isso. Você tem uma única causa, um único fato que gerou violação a direitos difusos, estrito sensu e direitos homogêneos. Pronto. Então, você vai dar... seria uma mesma ação em que você vai ter tratamentos diferentes para cada violação e de uma... Daí é que está. Não. Quando acontece uma situação dessa, você tem que... você pode até fazer um acordo dentro de uma ação, por exemplo, que foi ajuizada para a defesa do direito difuso, tá certo? Mas, se não fizer acordo, a necessidade de ajuizamento da ação implica que você tem que ajuizar cada uma especificamente para aquele direito. Aí é que está. Na hora de proteger esses direitos, certo? Através de uma ação, pode até haver acordo administrativamente se resolver, isso é muito comum, certo? A gente mesmo vê ou falar pela imprensa, não sei como é que acontece lá, mas foi disponibilizado R$1 bilhão para indenizar não sei o que lá. Está indenizando ali o quê? O direito individual de determinado grupo, de pessoas, está indenizando direitos individuais, ou foi uma parte para direitos individuais e outra para a indenização de danos morais coletivos com relação ao dano ambiental. Quer dizer, isso daí pode ser resolvido num acordo, englobar tudo, certo? Inclusive satisfazer algum direito individual de uma pessoa que, circunstancialmente, a situação dele não dá para se encaixar nem no direito individual homogêneo, porque não, apesar de ter nascido do mesmo fato, a peculiaridade dele não diz respeito ao fundamento de outros que podem ser atingidos de forma mais, com uma quantidade maior de pessoas. Às vezes tem 1, 2, 3, 5, 10, tem situações tão peculiares que a causa de pedir o pedido não ia ser o mesmo.
Quando a causa de pedir o pedido não é o mesmo, não dá para encaixar num direito coletivo, nem um individual homogêneo, tá certo? Isso pode acontecer. Aí não tem jeito, só tem que ser por ação, porque cada um vai ter uma história para contar de forma diferente. Vai ter um pedido diferente, possivelmente, ou não com relação ao valor, mas com relação às circunstâncias do que ele deve ser indenizado. E o dano moral coletivo, porque pode haver o dano material também, coletivo. O dano moral coletivo e o dano material coletivo, ele não é voltado para pessoas. Ele é voltado para a situação subjetiva de exatamente de não identificação do sujeito. É um direito transindividuais que não se sabe o sujeito, é em favor da coletividade. Por isso que os danos morais coletivos, isso daqui é importante vocês saberem. Nós vamos falar ainda, mas é tanta coisa para falar que se a gente tem que ir por etapa. É uma coisa que eu peço também a vocês, uma paciênciazinha. No início, a gente fica meio impaciente para entender as coisas, porque nós estamos falando do objeto com relação a esses direitos, do objeto da demanda de um processo coletivo. Ainda faltam os sujeitos, que aí tem muita ligação com essas coisas que nós estamos fazendo, tá certo? Aí falta sentença, efeitos, forma de execução, tudo isso é muito necessário para a gente entender na completude, tá certo? Para a gente entender na completude. Bom, então, mais um dado importante aqui. Os danos morais coletivos, eles não são destinados às pessoas, a ninguém. Eles são destinados a um fundo de direitos difusos. Olha, os danos morais coletivos ou os danos materiais coletivos, nós vamos ver, está lá na Lei da Ação Civil Pública, nós vamos ver aqui, eles são destinados a um fundo de direitos difusos para trabalhar questões de políticas públicas referentes ao bem que foi afetado, certo? Eles não são destinados a indenizar fulano, cicrano, beltrano por ter sofrido um prejuízo. Não, esses daí são danos relativos aos direitos individuais homogêneos ou a direitos individuais que não são plúrimos em certa ou grande quantidade. Certo? Repare como de um caso com danos morais coletivos, a parte desses casos, dos acidentes que a gente viu aí, os danos morais coletivos em razão do meio ambiente afetado lá, é de um valor estratosférico. E esses danos morais coletivos, eles sempre estão, às vezes, colocados nas leis, até como multa. Quando a Petrobras, às vezes, vocês vêem num jornal, numa revista, sei lá, um noticiário qualquer aí, vocês veem, olha, em tal lugar a Petrobras, eu estou falando Petrobras que é a mais comum, ou um navio foi passando e deixou derramou uma quantidade de óleo de combustível que for lá no mar, numa lagoa, sei lá, num rio, num canto aí qualquer. E aí você diz, aí foi aplicada uma multa de R$1 bilhão, de 5 bilhões de reais. São valores, assim, realmente, para a gente, é tão grande que a gente nem imagina como é que esses valores existem. Não é? Pois bem, isso não é uma questão de uma multazinha que é aplicada. Isso é uma questão que diz respeito aos danos morais fixados em lei, que já são indicados os percentuais e pode ser fixado administrativamente e judicialmente. Professor, uma Isso dúvida. é dano moral coletivo, certo? Sim, diga. Professor, por exemplo, a gente pode ter de alguma forma caracterizado dano moral coletivo para, se for impedido de frequentar alguma praia ou alguma coisa, por exemplo, depois da reforma lá de Balneário, está tendo ter muito tubarão e não pode mais tomar banho lá agora. Sim. Pode haver algo nesse sentido? De danos morais coletivos? Eu não sei, alguma coisa assim que possa ir para esse fundo aí, não sei como é que faz. Num caso desse, o que é que pode fazer? O direito de ir à praia e frequentar, de quem entendeu? Bom, o direito de ir à praia e frequentar, ele desaparece. Essa que é a realidade.
Esse daí é o seguinte: vamos admitir que em um determinado lugar tenha tubarões, não é? Lá as praias de Recife, por exemplo, é muito frequente isso, né? O que que o poder pode fazer? O que é que se pode fazer para proteger os direitos das pessoas? Vedar que você vá para lá. Só tem isso. Aí é o seguinte: ele veda porque se ele não vedar e se ele incentivar, aí sim o poder público, ou quem quer que faça isso, venha fazer isso, ele vai ter que indenizar quem foi porque não estava sabendo, porque foi incentivado aí. É invertido, eu acho que é a situação que você fala. Agora, vamos admitir que um lugar seja proibido e alguém invada, sabendo. Bom, ou ele sofre as consequências, ou ele está causando um dano que venha, inclusive, prejudicar outras pessoas. Aí quem fizer isso é que vai sofrer as consequências de pagar responder por alguma responsabilidade, seja no campo penal, seja no campo da reparação do dano e assim por diante. Vejam, o que pode existir com relação aos danos morais coletivos é quando um bem coletivo, das formas coletivas que nós vimos, principalmente do direito difuso coletivo estrito sensu, ele é violado. No campo dos direitos, por exemplo, do consumidor, uma propaganda enganosa se destina a todos. Como é que você divide a propaganda? Essa propaganda pertence a fulano, ciclano, beltrano. Não. O meio ambiente, como é que eu divido o meio ambiente? O meio ambiente, ele é uno. Ali foi preciso que vocês paguem direito ambiental para vocês verem as características do direito ambiental. E é nas características do direito ambiental que você vai buscar isso. É aquilo que eu digo, eu só falo dos direitos materiais. Os direitos materiais, eles têm que ser estudados para poder a gente compreender esses direitos como objeto, tanto da ação individual como do objeto da ação coletiva. Nesse exemplo que você menciona aí, o fato de ter um local proibido de alguém ir por ter uma coisa perigosa lá, aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer, primeiro, de quem é incumbido da fiscalização avisar e evitar. E aí você tem que evitar. Então, professor, você não pode. Olha, está havendo um incêndio no canto. Você corra para cima, vá lá para dentro. Não é possível. A mesma coisa tem tubarão que vai me pegar. É mais ou menos assim o raciocínio. Agora, se alguém foi, bom, se foi, aí o que é que acontece? Vai eximir a responsabilidade de quem tinha a obrigação de avisar. E avisou e você não foi. Aí deixa de existir reparação do dano para quem faz isso. Permita-me entrar aí nessa conversa. Vamos, Cláudio, pode trazer aí. Seguindo aqui, justamente nesse exemplo que o Francisco deu. Eu morava em Recife, né, e tomei muito banho de mar, surfei na praia de Boa Viagem. Só que a praia de Boa Viagem, ela se transformou numa praia impossível para o banhista graças a uma ação governamental, entende? Lá não tinha essa infestação de tubarões, mas o governo do estado de Pernambuco, num determinado momento, quando quis construir o porto de Suape para ampliar os negócios de importação e exportação do estado, segundo os pesquisadores da universidade, eles causaram um dano ambiental. Porque existe essa tese, exatamente. Dinamitaram o fundo do mar para receber os navios, e nesse ato de dinamitar, altera correntes marinhas que faz com que o tubarão... Porque os tubarões sempre entraram e saíram da costa. Eles vêm até o mangue para procriar e voltar. Só que nessa que alteraram as correntes marítimas, causou esse problema que a gente tem hoje. Aí, neste caso... Aí nós temos o quê? Essa ação do governo que fez provavelmente uma reforma no fundo do mar sem o devido cuidado, não geraria o dano coletivo? Sim, coletivo, exatamente. Quer dizer, se for comprovado isso, pode ser gerado então, né? Pode gerar, e houve essa situação que você está trazendo, é que houve uma violação a um direito coletivo de natureza difusa, por exemplo, tá certo? Então, o que acontece? É possível bom, aí teria que encontrar o responsável desse direito, se for o caso, ajuizar uma ação, tá certo? Repor em matéria de direito ambiental, aí aquela história. Pode se fixar um dano
coletivo. Mas esse valor não vai para ninguém, não. Vai para um fundo de direito difuso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você teria que ajuizar uma ação para fazer... O que é que no direito difuso o objeto... É por isso que eu digo, sem você saber os efeitos da sentença, fica difícil ainda de tudo a gente entender. Os efeitos da sentença no direito difuso, ele é sempre no campo da obrigação de fazer e não fazer. No campo da obrigação de fazer ou não fazer, nós temos o quê? Reposição, restauração. E aí seria o quê? Repor a situação ou status quo anterior. Certo? Isso daí, possivelmente, seria, vamos dizer assim, isso na prática não vai acontecer. Bom, não vai acontecer porque aí é uma questão de política pública. E aí teria que a sociedade escolher. A sociedade não escolheu. Você diz, a sociedade não escolheu. Mas as políticas públicas são assim. Não se sabe se vai ser melhor ou pior determinada medida. E depois que acontece, ou se responde por isso, ou é um ato de política pública que tinha escolha, a escolha feita leva a essa situação, e essa situação vai ter que ficar perdurando dessa maneira. Tem que limitar aqui outros direitos. Entendeu? Não estou dizendo que foi a melhor, eu estou dizendo que tem que fazer essas escolhas. Na época, talvez não tenha havido os debates e a questão dos estudos do RIMA, né, para verificar todas essas consequências. Teve que se escolher uma espécie de política pública e isso levou a esse problema. Levou a esse problema, aí nós hoje temos que trabalhar com a suportabilidade do problema até um dia ou nunca vai acontecer de repor a situação ao status quo anterior. Aí é por isso que quem vai... se sofrer uma lesão lá individual, alguém morrer ou se tornar inválido em razão desse fato, para ele receber uma indenização é preciso que fique provado no processo individual dele que tudo isso que você está dizendo que existe. Se provar isso, ele vai ser indenizado. Então, mesmo os avisos colocados não foram ou não são suficientes para impedir a indenização, se ficar provada essa circunstância. Certo? Professor, tem dois colegas com dúvida também. Tem. Sérgio, tem... Tá. Então depois eu pergunto. Professor, é só para enriquecer. Em Balneário Camboriú, não sei se vocês conhecem, estão alargando a praia lá de Balneário Camboriú. E já surgiram relatos de aparecimento de tubarões. Eu cheguei a veranear. Eu cheguei a veranear na praia de Balneário Camboriú, numa casa de madeira à beira-mar, nos idos dos anos 80. Então, era uma casinha de madeira bem simples, onde hoje se ergue um super espigão. Então, houve muitas modificações naquela região, e agora com essa... políticas públicas, tá vendo? Com aparecimento... Eles têm um observatório, né, lá da vida marinha, e relataram o aparecimento dos tubarões. Olha aí. Ok? Isso vai ser um problema que vai terminar perdurando como o de Recife, provavelmente, né? Dependendo das consequências. Mas você veja, a praia de Copacabana que existe hoje, a praia do Flamengo, foi resultado de toda uma modificação. Elas não teriam os parques e a largueza de praia se não tivesse havido essas alterações. E lá... Ceará também, professor. Fortaleza teve e não teve problemas lá. O aterro do Flamengo não existia, e Fortaleza, né? Também teve, se eu não me engano, ali no Meireles, e não teve problema lá. Não teve esse problema. Olha aí, tá vendo? Às vezes dá certo num canto uma coisa e outras vezes não dá. Porque talvez os estudos que antecedem essas grandes alterações ambientais não sejam suficientes para explicar. É como você disse aí, Claudio. Lá em Recife, os tubarões entravam e saíam. Será que estudaram isso e depois que houve essa alteração, eles iriam entrar e sair como era antes? Olha aí, ninguém sabe se houve, né? E outra coisa, essa posição, eu morei também em Recife quase 7 anos e também ali perto em Copacabana, e essa discussão lá, desde que houve a mudança, com a construção do porto, esse porto novo lá
como é, sendo o Ceará, e lá no Pernambuco Suape. é o Suape. Suape. Pois toda essa discussão existia, né? Não sei se fizeram esse estudo e o que o poder público tem disso, né? Mas aí, quem sofreu uma lesão teria que buscar exatamente esses elementos para poder verificar se avisado sofreu essa lesão, para poder não ser isento o poder público aí, por exemplo, numa indenização individual que possa existir. Mas quem é que tem mais, hein? Tem mais. Professor, eu juro que eu vou ser bem rápido. Tá aqui, enfim. Pode dizer. Mas é porque relacionando muito a relação que os colegas comentaram, eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade concreta hoje, principalmente de luta política em relação ao plano diretor, porque eu sou militante ecossocialista e estou muito envolvido nessa pauta. A grande discussão hoje em dia é que planeja-se, de acordo com o plano diretor que está hoje em dia sendo votado na Câmara dos Vereadores, fazer uma verticalização da orla de Ponta Negra, e essa verticalização traria uma sombra à praia, da mesma forma como em Balneário Camboriú, e aí Álvaro Dias já está, inclusive, se precipitando aí e já colocou em discussão, pelo menos a sociedade civil, a tentativa de alargar a nossa praia de Ponta Negra para impedir que essa verticalização torne a praia sombria e, na verdade, para impedir que o plano diretor se torne uma medida antipopular. E aí, nesse sentido, tem muitas pessoas que estão se questionando, será que esse alargamento ele poderia trazer algum tipo de situação semelhante à de Balneário Camboriú, já que, né, Álvaro Dias está se preocupando mais com os especuladores imobiliários que com a população do Natal? Cadê esses estudos? Será que eles existem? E a resposta, como o senhor muito bem comentou, que esses estudos não existem, principalmente porque o estudo das marés e o estudo dos mares brasileiros ele é muito, muito precípio, ele é muito precário, né? A não ser pelos mares do Rio de Janeiro, onde tem um estudo maior por causa da marinha, por causa da atividade naval, mas aqui em específico em Natal existem estudos muito precários sobre a atividade marinha. E aí seria possível entrar, por exemplo, com a ACP para tentar fazer algum tipo de paralisação, né, nesse processo legislativo, para tentar fazer um estudo que desse amparo a essa mudança ou não a essa mudança? Existe alguma forma, né, de intervir nessa situação, o senhor acha que... Não, olha, primeiro, nominar... Olha, essas coisas de política pública, eu sou inimigo dessa história de nominar. Meu amigo, a reforma do plano diretor do Natal já está atrasado. Quem quer que tivesse lá? João Maria, o macaco Mané, o gato fulano, quem tivesse na prefeitura teria e tem que fazer. Agora, se tem que fazer do jeito que você pensa, do jeito que outro pensa, aí eu não sei. É por isso que há os debates. E, no final, vai ter que se definir uma posição. E quem quer que estivesse lá, se for falar de partido, podia ser o partido nazista, comunista, petista, direitista, esquerdista, centrista, o diabalista que fosse. Se for de pessoas, se iria também. Essa questão de partido e de posições de fulano e ciclano, eu não discuto. Eu discuto o seguinte, as políticas públicas são importantes. E eu estou achando, o que eu acho de bom é que há esse debate, pelo menos. Agora, eu não sei, eu não estou acompanhando o debate, só estou vendo assim, que há um debate. Eu não sei qual é o melhor, não, porque eu não estou envolvido, nem. Eu sei o seguinte, qualquer que seja o resultado, não é por causa de fulano, ciclano e beltrano, é porque vai ser alterado de acordo com as condições políticas que o momento exige, ou existe, que poderia ser a constituição política de outro, pode ser, e pode ser mudada mesmo, porque é previsto de 10 em 10 anos no estatuto da cidade, isso é que eu sei na lei, é de 10 em 10 anos tem que ser alterado. Se não se alterar, se errar agora, que procure se acertar nos próximos 10 anos, e agora se procure ter condições de convencer para não ser nem do lado de A, nem do lado de B, para ser C, para ser D, para ser E. Isso é que tem que ser feito. Agora, vai ser feito, eu não sei como. Não. Eu não sei se vai ser desse jeito que você está dizendo, eu não sei se vai ser pior ou melhor, e se tem os estudos, o que eu acho é que deveria ter, e não vejo condições de se impedir a regulamentação, qualquer que seja o resultado que saia. Meu amigo, se for trabalhar com essa possibilidade de regulamentação da
da legislatura, nós não fazemos nada nunca na vida, porque nenhuma lei, nenhuma política pública vai atender à vontade de todos indistintamente. Vai atender à vontade, se você disser para mim, de grupo de poder, vai. Qualquer grupo de poder que tiver lá, em qualquer canto do mundo, é assim, vai atender. O grupo de poder que está no poder, com certeza. Mais ou menos a ideologia, em matéria de política, é assim. Só que isso não tem nada de direito. Nós estamos falando aqui coisas que diz respeito à questão de ciência política, sociologia, antropologia, outras coisas. Menos direito. Isso não tem nada de direito. Nada, nada, nada. Mas não é insusceptível de se discutir. Só não acho assim muito conveniente em termos de direito, porque a gente foge do tema, foge do assunto, foge da coisa. Mas dizer assim, uma ação, agora respondo, juridicamente, ter uma ação para paralisar, inviabilizar, suspender o caminho de uma resolução legislativa, aí não existe, e eu sou de total e absoluta opinião que não deve existir. Aliás, a jurisprudência do Supremo é reiterada nisso, das pessoas querer parar determinados projetos que se encontram, o Supremo diz, não. Então, juridicamente, você pode até também dizer que o Supremo está errado nisso, é outra coisa. Isso daí é pensamentos e coisas que cada um acha as coisas. Não é direito. Mas eu, por exemplo, sei que no direito não existe, e se perguntar a mim, eu digo, rapaz, eu acho que essa posição do direito está correta, porque desse jeito não fazíamos nada, não se faz absolutamente nada na vida. E eu acho que o nada é melhor fazer alguma coisa, pelo menos ruim, para ir fazendo e depois ir consertando. O que existe, o que deveria existir, era uma consciência da gente sempre trabalhar com aperfeiçoamento. A humanidade só chega um dia ao sair da pedra lascada, que o homem não saiu ainda da pedra lascada, na minha concepção, por exemplo, certo? Para mim, ele só sai um dia quando se trabalhar todos para... Olha, vamos fazer do jeito que sair agora, depois a gente procura consertar, depois a gente procura corrigir, e assim vai aperfeiçoando, porque a humanidade não se aperfeiçoa por um ato em nenhum momento, não. Enquanto ela existir, todos vão buscar um aperfeiçoamento para aquele momento histórico que se está vivendo. É assim. O que eu poderia dizer nesse debate aí que não tem nada a ver com direito. Cícero, tem alguma coisa assim? Opa, professor. É assim, como? Porque quando a gente vê o lance do plano diretor, eu acho que era para ser mais técnico do que envolver política no meio. Infelizmente, né, o plano diretor vai ser uma coisa técnica. Vou só explicar. Política... Você trouxe um dado importante, Cícero. O problema é que nenhum que estiver lá no poder trabalha com o interesse público. Trabalha com o interesse ou do grupo, ou particular, ou de categorias. Nenhum trabalha com o interesse público. Nenhum. Até hoje, a minha idade já dá para dizer. Eu sou testemunha, com mais de 60 anos de idade, que até hoje eu não vi ninguém de lugar nenhum, nem do que estão no poder, nem dos que tiveram nos últimos 60 anos, nenhum trabalhando em benefício e querendo um bem comum. Pode ser que eu não sou tão pessimista, que daqui a 2 milhões de anos, pode ser que nós temos alguma coisa nesse sentido. Eu não sou tão pessimista assim. Eu sou muito apenas realista e sou muito otimista. Se daqui a 2.000 anos nós tivermos... porque, por exemplo, 2.000 anos de Cristo, ainda hoje se mata, sendo todos os dois dizendo que acreditam em Cristo. Um protestante com um católico se matam. Agora, os dois dizendo que acompanham Cristo. Eu não entendo a humanidade. Eu não entendo o ser humano. Não dá para... Como é que se explica uma coisa dessa? Me explique aí. Eu não tenho. Então, a mesma coisa nessa área. Essa questão de políticas públicas é muito complicada, porque, na realidade, ela é definida no momento em que está se realizando pelo grupo que está no poder, seja ele quem for. Não adianta, é definido por ele. Aí nós vamos deixar de fazer num momento histórico, que não é o grupo político que eu participo, não é a ideologia
Não é o pensamento. Aí por isso eu vou parar esse grupo? Não. Porque no dia que eu estiver lá no poder, eu não quero que ninguém pare o meu também, não. Olha aí. É assim. Aí os outros vão e param, porque eles não vão concordar comigo. Se eu tiver uma forma diferente de pensar, os outros não vão concordar. Aí isso não sai do canto nunca, é por isso que eu digo. Aí desse jeito a humanidade não anda. Certo? Professor, Bom, eu não sei se caso clássico, o som estava ruim, eu pensava que eu podia já responder. professor, um caso clássico dessa sua colocação, de que quando um está no poder, não faz o que o outro planejou, é o sistema Enem-Sisu, que enquanto o Enem foi idealizado no governo do PSDB, pelo Paulo Renato, as universidades federais, nenhuma aceitou o Enem como forma de ingresso. Bastou trocar o governo, entrar o PT, que todas as universidades federais aderiram ao Enem-Sisu. Pois é. Ou seja, se ficou parado durante 8 anos com a questão do Enem-Sisu, por conta de que não era o meu lado que estava no poder, não era o meu lado que estava implantando o sistema Enem-Sisu, que provou que tem muitos méritos. A pessoa fazer a sua prova no seu município, no seu estado, isso democratizou enormemente o acesso à universidade. Isso desde o início era a ideia. Mas o que é que acontece? Continuou-se durante 8 anos, uma geração inteira, aliás, mais de uma geração, que foi perdida, porque ela não tinha acesso universal às vagas das universidades públicas. Elas tinham que fazer o vestibular, aí é um tipo... no caso do Rio Grande do Norte, em Natal, porque senão não tinham acesso. É um caso assim, realmente muito chato. É um tipo de política pública que você está dizendo que, na sua opinião e de muitos, houve um erro. Na opinião de outros, mudaram. Por que mudaram? Se é bom. Olha, você veja. Então, será? Aí é a pergunta que eu faço. Será que um ou outro estava visando o interesse público? Um ou outro, quero nem saber. Outra coisa, você quer ver a desgraça do Brasil nessa ponta? Basta ver que os governos raramente eles continuam as obras dos outros. Só quando já está em fase de conclusão, porque vão inaugurar. Certo? Mas um dos grandes desastres, um dos maiores ralos que existe na administração brasileira é exatamente as obras iniciadas e não terminadas. Isso vai do município de Olho d'Água do Borges a uma maior obra que tiver no país. É desse jeito. Aí eu pergunto, esse pessoal que entra e sai em governo de ideologia A, B, C, está preocupado com o interesse público? Que conversa, rapaz, até hoje eu não vi. E uma coisa eu tenho consciência, se eu vivesse 200 anos, não ia ver no Brasil isso. E olha que eu estou lutando aí para uns 150, mas não tenho esperança, não, de ver, nem de ter esse tempo todo. Ou seja, não se chega nunca ao fim nesse debate. Mas o debate é importante. Não aqui, porque aqui o direito fica por de fora. Nós não falamos nada de direito até agora nesse debate. Mas ele enriquece a todos nós. Na minha concepção, ou empobrece, não sei, na concepção de outro, mas é importante se trabalhar isso. Lógico que aí um detalhe importante, o direito nasce disso, né? Professor, mas sim, nasce, mas a forma de construir o direito não é direito. Eu já falei isso aqui, direito é aquilo que já está ordenado, regulado, pronto, feito. Uma ação de improbidade, até uma semana, 15 dias atrás, 10 dias atrás, ela é trabalhada de uma forma. Por quê? Porque o que veio na nova lei não existia no mundo jurídico. Agora que a lei foi sancionada, agora que o que de novo foi trazido pode ser trabalhado dentro do direito. Antes era trabalhado apenas como descanso. Não, eu terminei de dizer, não dissocio o direito da questão política. Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não dissocie. Agora, não dissocie que uma coisa está imbricada com a outra. Agora, tem ciência política, que é uma formatura, um âmbito da ciência, tem ciência jurídica, que é outro âmbito de ciência.
eu estou trabalhando, ensinando ciência jurídica. Entendeu? Esses debates de ciência política podem ser feitos no âmbito da ciência política, os de sociologia no âmbito da sociologia, sem esquecer que isso que eu estou dizendo. Olha, eu não tenho dúvida de que todos esses pontos são importantes. Eu estou só dizendo que juridicamente não são. Agora, o que é que eu terminei de dizer? Que o direito surge, advém exatamente dessas questões jurídica e política, mas não vamos confundir. O grande problema que eu tenho cuidado de falar é que vocês podem achar que isso tem muito a ver com o direito. Não, o direito vai trabalhar em cima do que ficar definido e tiver juridicamente relevância. Você veja o seguinte, o direito não trabalha com a ideia de impedir, inviabilizar, suspender um processo legislativo. Porque, imagine, quer dizer, olha as coisas como são, estava inviabilizando o próprio debate. E não é tão bom o debate, e estava inviabilizando a própria atuação política. Imagine se o direito agisse desse jeito. Estaria inviabilizando a própria atuação política. Não dá. É por isso que eu digo, eu acho que o direito está certo em não impedir, inviabilizar e suspender isso. Porque está inviabilizando a própria situação política. Não, mas amanhã, quando tiver a posição for a minha, aí eu quero que não, as coisas não são assim. Nós estamos numa sociedade que se chama de multicolorida, multipensamento, é uma sociedade plurima. Os políticos que tem lá não representam, eu não votei em nenhum, eu acho que está lá. Eu vou dizer que uma lei que saia deles, qualquer coisa que for feita, eu não vou aceitar, não vou querer. Claro, afinal de contas, foi a sociedade. Olha, quando a gente pensa no coletivo, afinal de contas, foi a coletividade que elegeu. Não foi eu, não, mas foi a coletividade. Se fosse eu, não era da forma como é lá. Esse aqui é o detalhe. Mas eu não vou nem impedir, nem inviabilizar, nem dizer que não pode realizar. Não, eu vou tentar, dentro das minhas condições, no debate desse, quando se tem acesso, se tem uma porta, para uma janela para debater, se dar opinião, se falar, se tentar convencer, ótimo. Assim é uma sociedade plurima, na minha visão. Certo? Na minha visão. Bom, vamos lá. Olha, vamos voltar para o nosso direitozinho. 8 características que eu falei do direito individual homogêneo. Mas, olha, não vai ficar nesse, não. O direito coletivo, o tempo todo é desse jeito. Por quê? Porque ele mexe realmente, ele regula as políticas públicas, ele disciplina a questão de políticas públicas, disciplina os direitos mais sensíveis, o direito ambiental, as políticas públicas, o direito do consumidor, é direito de massa, olha aí. Claro que todas as ações, todos os institutos jurídicos que eu for falar aqui, ensejam todo esse tipo de colocações, de debate, entenda, no campo político para definir. Aí eu só faço dizer, olha, vamos trabalhar com a forma de definir o melhor possível políticas públicas, preservação do meio ambiente, a preservação de um produto de consumo o mais nobre possível, o mais puro possível e assim por diante. Nesses campos, o que eu posso dizer é isso. Agora, o que eu estou ensinando é a parte do que está regulamentado, certo? Para saber, aqui nós já estamos lá no final. Como é que protege ou deixa de se proteger esses direitos já postos? É mais ou menos isso. É o que vocês precisam fazer, pelo amor de Deus, para quando vocês forem um profissional, aí vocês, quando for político, vão discutir nessa área. Seja como administrador, legislador,
o que for. É nessa área que desses debates. Agora, pelo amor de Deus, se você for juiz, esse debate não entra numa decisão judicial, porque a decisão deixa de ser da ordem jurídica para ser sua. E ninguém queira na vida um juiz justo. Não existe isto. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Não existe juiz justo. Fui juiz 28 anos, poderia ter sido, mas trabalhei na justiça, trabalho há 52 anos. Pelo amor de Deus, não queiram saber de juiz justo. Nem seja juiz justo. Não existe isso. O que é justiça? Mas o juiz justo é o juiz que aplica o direito, procurando entender o direito, compreender para bem aplicá-lo dessa forma como eu estou trabalhando. Isso é o papel de juiz. Agora, para fazer essas discussões que a gente fez aí, paralela, por exemplo, aí nós vamos ser políticos, vamos ser parlamentares, vamos para organismos, também existe no âmbito que não é só político, nos organismos mesmo privados, né? Tem muitas coisas, muitas ONGs, e muito isso, aquilo outro, para trabalhar associações, fundações, isso para trabalhar essa questão política. Isso é muito importante. Não estou descartando 1 milímetro. O mesmo debate que deve haver jurídico, deve haver antes para constituir a lei e o direito a fim de que as coisas saiam do melhor possível e a aplicação do direito, ao final, seja a melhor possível. É isso que eu tenho como opinião. Mas vamos lá às outras características, né? Bom, isso para se entender e compreender esse direito individual, é o que eu estou trabalhando aqui, certo? 8 características. Agora, nós temos outras características que são o seguinte. Muitas das vezes, esse direito ele se apresenta de forma... É um direito que várias pessoas são atingidas, mas essas pessoas são hipossuficientes, não podem buscar individualmente esse direito. Às vezes o valor é até significativo, mas eles não têm condições econômicas, financeiras, para ir buscar esse direito. Aí ficaria o quê? Ficaria impedido, não teria acesso à justiça. Aí nós temos a questão da característica da hipossuficiência. Essa hipossuficiência levaria exatamente à violação de um princípio, acesso à justiça. Aí nós temos 2 características. A hipossuficiência como característica que leva a uma outra circunstância, situação, que seria a inacessibilidade do judiciário, a inacessibilidade da busca do seu direito. Então, nós temos aí mais 2 outras características, 10 características, não é isso? Outra situação que pode se apresentar é aquela relativa a pequena vantagem que pode ser obtida em determinadas situações de plurimus direitos violados. Quando é que acontece isso? Acontece isso, minha gente, quando você exatamente se depara nessas situações, principalmente nesse consumismo de hoje. Energia, água, telefone, internet, meu Deus, são tantas coisas, taxas bancárias, isso. E que numa situação dessa pode existir a cobrança de uma taxa de R$5, R$2, R$1, 3, 10, 15, 20, individualmente, que as pessoas pagam da forma mais absurda, às vezes ilegalmente, abusivamente, e abusiva aí por ser ilegal. E não está amparado pelo direito. Mas quem é que vai individualmente buscar a reparação desse direito? Não vai. É desestimulado. Primeiro tem que procurar um advogado, ajuizar uma ação. O advogado diz, não, eu não vou entrar com essa questão, não paga nem o papel que eu vou utilizar. Imagine meu tempo, meus anos de estudo, não paga, não compensa. Aí a pessoa não vai e fica por isso. Isso é uma violação ao direito e à inacessibilidade à justiça, à reparação do dano. Então, nós temos 2 características aí pela pequena vantagem a ser obtida.
né? Também ficaria a inacessibilidade. Então, é outra característica. A 11ª característica, a pequena vantagem a ser obtida, muitas vezes não estimula, não compensa, não há necessidade. Agora, numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, numa ação só, seria resolvido o problema da reparação desse dano. E aí fazia, pelo menos, num primeiro momento, fazer cessar a cobrança indevida. Isso daí já seria uma grande vantagem. Aí você pode perguntar ainda, professor, e patrasmento, como dizia lá um determinado prefeito, e patrasmento, como é que fica? Patrasmento fica os valores retroativos ficariam no outro campo da reparação. Primeiro, se você que agora a ação coletiva foi julgada, então nós vamos ver aí que um dos efeitos da sentença na ação coletiva em matéria de individual homogêneo é o efeito erga omnes em favor de todos. Você já tem uma sentença agora que você pode executar. Se você se justificar o valor global para você executar esse valor, pode ir individualmente. Se não for individualmente, aí você teria o juiz que fazer compensar, poderia também, nós vamos estudar o artigo 84, que vai possibilitar essa situação. Mas poderíamos também liquidar de forma a apurar o valor num cumprimento de sentença do processo coletivo para se chegar por arbitramento a um determinado valor e se apurar uma quantia de alguns milhões de reais que não iria ser distribuído para os titulares desse direito. Isso é uma forma que nós vamos estudar ainda no artigo 100. Estou só avisando aqui que é possível. E nessa situação, o valor apurado e pago, se vier a ser pago, será destinado ao Fundo de Direitos Difusos. Olha, porque deixa de existir a questão individual, até porque não foi apurado com relação a cada um. Foi uma apuração feita por arbitramento. Por arbitramento, o valor pode existir ou pode não existir, apenas se chega a um denominador comum com relação ao valor, mas não se sabe se aquele valor corresponde exatamente. É diferente quando eu vou buscar o direito individual e a minha parte. Aí eu vou buscar exatamente em cima de um valor que é apurável, quantificável, identificável, etc. E aí eu postulo, certo? Então, mesmo numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, de pequena monta, que possa dizer assim, olha, essa ação não vai adiantar porque eu não vou receber o que paguei. Pode ser que receba, dependendo da quantia e da compensação que é possível. Pode não receber, mas ser beneficiado para toda a sociedade. E pode o juiz, na forma do artigo 84, fixar um critério, uma forma de compensar, pelo menos em parte, alguns valores, para você não ficar no chamado prejuízo total. Né? Pode ser que aconteça isso. E pode ser que o que o juiz dê, para muitos, atenda até na completude do direito que foi violado. Isso nós vamos estudar ainda esses detalhes mais na frente, com relação ao cumprimento da sentença nessas espécies de ações, tá certo? Então, nós temos aí quanto? 11º característica ou 12ª. Hipossuficiência foi a 11ª, né? Agora, pequena vantagem obtida, 12ª, né? Pois bem, outra vantagem nesse processo coletivo, na busca dos direitos de várias pessoas, é a questão do tratamento isonômico, da igualdade, atendimento ao princípio da igualdade. O que seria o atendimento ao princípio da igualdade? O atendimento ao princípio da igualdade é que todos teriam reconhecimento do direito na sua totalidade. Esse atendimento ao princípio da igualdade, que é a 13ª característica, ele advém de uma outra situação. Se por acaso cada um for ajuizar de forma individual cada uma dessas ações, o que é que nós temos aí? Nós vamos ter uma situação altamente desagradável, que é o quê? A possibilidade dessas ações serem julgadas de forma diferente. Então, num juiz foi concedido o direito, no outro foi concedido só em parte, no outro foi negado todo. Você imagina como é que fica uma situação que o tratamento da causa de pedir e pedido são rigorosamente iguais, mas com relação ao resultado, aos efeitos da decisão, seriam totalmente diferentes e desastrosos. Imagine o que isso poderia acontecer.
levar a acontecer. Uma verdadeira balbúrdia. Então, essa é uma outra característica que diz respeito à possibilidade do juiz decidir de forma diferenciada se as ações forem ajuizadas individualmente. E um processo só, coletivo, resolveria a questão, atendendo o princípio da isonomia e evitando a questão relativa à conflituosidade de decisões judiciais ou divergências de decisões judiciais. Não é? E isso leva também a uma outra consequência, que seria uma outra característica, que seria a característica relativa ao número de processos exorbitante e exagerado dentro do judiciário, como forma apenas, então, somente de se massificar a máquina do judiciário e inviabilizar a celeridade processual. Esse é um problema que nós passamos no Brasil. Está vendo? Esse é um problema que passamos no Brasil. Veja como é interessante. No Brasil, nós ainda trabalhamos com a ideia de ajuizar dezenas, centenas, milhares, milhões e milhões. Diz que se tem 95 milhões de ações ajuizadas no Brasil. Eu acho pouco, eu acho que era para ter pelo menos uns 300 milhões, se o povo fosse mais. Agora, imagine, isso faz funcionar? Não. Primeiro, teria que triplicar a justiça. E isso não resolve problema nenhum. Porque o problema é o seguinte, nós temos 94 milhões, mas eu tiro aí 60 milhões, logo assim de cara, 60 milhões, só pela quantidade de processo repetitivo que tem na justiça. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos pagando por 60 milhões de ações. Olha aí, políticas públicas, definição de reestruturação de judiciário, um bocado de coisa aí que tem, viu? Um bocado de coisa também. Olha aí, cadê quem se interessa, quem fala sobre isso até hoje? Ninguém, não vejo ninguém preocupado com isso. Pelo contrário, cada governo que entra incentiva mais a se litigar, que cada governo que entra só faz violar mais os direitos, e aí aumenta a litigiosidade. A realidade é essa. Né? Então, o que acontece aí? Nós temos uma situação que leva o judiciário ficar do jeito que está. E aí fica só inchando a máquina. Aumenta a quantidade de juiz, aumenta a quantidade de funcionário, e a gente pagando por isso. Para se trabalhar o quê? Nas ações se muda o nome da parte em cada processo e se muda as datas. Tudo é feito pelo computador. Então, a petição inicial, você vai no computador, muda o nome da pessoa e as datas de quando entrou. Aquelas situações apenas de dar uma característica ao caso concreto. Aí vem a sentença, a contestação é do mesmo jeito, se fabrica por produção. Fiz hoje 50 defesas, fiz 100 sentenças, o juiz da justiça vive de estatística, né? É como se fosse um trabalho de linha de produção. Isso é uma aberração, isso é atraso, subdesenvolvimento, isso é falta de interesse de querer resolver as coisas. Tem nada. Aí é bom, entope-se o judiciário, aí uma ação demora 10, 20, 30 anos, quem vai receber os valores desses pobres coitados de aposentados, quando muito é o filho, a maioria são os netos. É bom demais. Isso é uma política pública excelente. Isso é um Brasil avante, sei lá o quê. Esse é o Brasil que vai para frente. Eu vejo tudo para trás aí. Então, nunca vi, olha. E isso é de hoje? Não. Só dentro do judiciário eu estou há 50 e poucos anos vendo isso. Aí vocês começaram agora, porque vocês estão... Eu estou dizendo 50 e tantos anos dentro do judiciário, não é da minha idade, não. Vocês não estão ainda nem um ano dentro do judiciário ainda, vocês agora que estão começando a ver as coisas na faculdade. Quando vocês tiverem com 5, 10, 15, 20 anos, já estão começando a ver as coisas diferentes. Com 20 anos vocês vão ver como vocês vão ver diferente. Pois é, como eu já estou a 50 e tanto, eu digo de peito aberto. Isso é uma política pública certa? Isso é uma aberração. Judiciário. Se for falar no aspecto político, meu amigo, de opinião minha, isso é um desastre. Mas é o que se tem. É o que se tem.
Fazer o quê? Eu pertenço a uma sociedade que tem o poder judiciário que merece, o poder legislativo que merece, o poder administrativo que merece, os eleitos que merecem, e assim, os escolhidos que merecem, os que passam em concurso que merecem. Eu pertenço a essa sociedade. E aí? Eu faço a minha parte, cada um vai fazer a sua parte, e como nem todos fazem a sua parte, aí não anda. É assim, tá vendo? E eu falo isso e vejo isso, digo em sala de aula todo dia. Quem é que mudou? Quem é que se interessa abrir a boca disso que eu estou falando? Quem até hoje? E olha que são 29 anos que eu falo isso como professor, em sala de aula. Olha que mesmo de 50 em 50 alunos, em 30 em 30, em 40 em 40, 29 anos, 2 turmas por semestre, 4 turmas por ano, já daí bem 2 mil, 3 mil, sei lá, 4 mil, 5 mil pessoas, não sei lá quantas, entendeu? E outros devem falar também, acredito, mas pelo menos eu falando, esse povo já escutou. E alguém se interessou por alguma coisa hoje, e nos meus alunos tem de tudo, de parlamentar, a político, administrador, juiz, embargador, ministro, tudo tem das minhas turmas, tem de tudo. E eu não vejo dizer uma palavra. Complicada. É por isso que essa questão política é complicada. Eu fico com o meu direitozinho aqui, vou estudando ele melhor. Mas se eu for dizer que isso é uma coisa boa, não é. Com isso eu vou deixar de estudar o direito que existe e da forma como existe? Não. Infelizmente, vou ter que trabalhar em cima disso e dizendo, não está certo. Bom, mas não muda e eu não vou paralisar o mundo por isso, não. Pelo contrário, vamos ver se a gente aperfeiçoa. Infelizmente, daqui uns 10 anos eu não sou mais professor. Aí não vou mais poder falar para as turmas. Aí o que acontece? Nem eu falando mais tem. Será se não tiver algum aí que fale por mim, ou que fale também igual a mim? Mas cadê nossa força? Nossa força está insuficiente. Ninguém nem escreve uma linha sobre nada, nem existe nada. Não adianta. É assim. É assim. As frustrações são muito grandes em todas as áreas. Certo? Todas as áreas. É preciso que a gente tenha a ideia. Uma coisa que eu acho boa do Brasil é o seguinte: eu digo o seguinte, rapaz, o Brasil é excelente. Por quê? Porque aqui está tudo por fazer. É a única coisa que me consola. Aqui está tudo por fazer. Por isso que eu digo, daqui a 2000 anos, né? Faz só 2000 anos de Cristo, então daqui a mais 2000 anos, talvez já tenha alguma coisa feita. E outra coisa, o Brasil é um recém-nascido dessa civilização, né? Nós só temos 500 anos da chamada descoberta pelo homem aí que não é nativo, né? Então, quem tomou conta, olha, quem está no poder não é o nativo, não, viu, minha gente? E aqui é porque não é o nativo. Quem está no poder não é o nativo, não. São os chamados civilizados, são os chamados evoluídos. O homem evoluído, o homem civilizado. 500 anos. O que é 500 anos? Minha Nossa Senhora. 500 anos, minha gente, não é nada. Eu vi a hora alcançar Pedro Álvares Cabral ainda saindo na última nave aí para a Europa. Peraí, deixa eu ir também para lá, para não ficar aqui. Mas vi a hora pegar. E daqui a 100, 200 anos, quem nascer, para mim, está nascendo quase o navio ainda ali na costa. Pois é, são assim as coisas. É preciso a gente olhar muita coisa, certo? E ter um senso crítico. Não é o senso crítico só de ser contra, é ter o senso crítico de ter visão das coisas. Tá? É porque eu já aprendi uma coisa e já acho que o mundo já é aquilo. A gente tem, quando a gente vai nascendo, o próprio adolescente, né? Quando a gente está adolescente, nossa senhora, o adolescente já sabe disso. Deixa que isso aqui eu já sei. Ele já quer resolver tudo, fazer tudo. Ele já é o dono do mundo, o mundo é aquele. Imagina, pô, ele não sabe de nada, mas quer ser daquele jeito. Todos nós fomos assim. E, graças a Deus, é assim. É muito bom, porque a gente vai entendendo. Só que chega um momento que diz, já cansei. O mundo não é o que eu quero. O mundo é o que todos querem. E o todos, eu apenas estou no meio. E tenho que suportar o resultado da decisão de todos. A gente um dia vai chegar a isso. Agora não é para não. Vocês podem continuarem achando tudo diferente, mas
Um dia vocês vão dizer, pá, aquele professor parece que joga praga na gente. Essa praga é muito previsível. Essa praga é muito previsível. Um dia vão chegar lá e dizer, realmente, cada um tem que fazer a sua parte. Não pode deixar de fazer. E eu digo isso, o Brasil é bom demais porque está com tudo para fazer, né? A gente está começando ainda, vai começar do zero ainda. É bom demais. Porque eu não cheguei ainda no que me satisfaz. Falta fazer, então falta fazer. Vamos trabalhar, vamos construir, vamos debater, vamos ter a visão completa para isso, certo? Muito bem, vamos lá. Ainda tem alguma característica? Tem. Já tem aí 14 ou 15, né? Outra característica, minha gente, é a questão dos fatores psicológicos, né? Para você ajuizar uma ação individual e buscar esse direito através de uma ação coletiva. Quais são esses fatores psicológicos? Esses fatores psicológicos são, por exemplo, alguém tem direito, né, a alguma coisa. Aí diz, eu vou postular isso é uma coisa absurda. Aí vai procurar saber. Aí qual é? Como é que eu faço? Você procura um advogado. Procura um advogado? Nossa, aí depois o advogado vai cobrar tanto. Cobrar? Terceiro, você vai ter que pagar a taxa disso? Pagar. Você vai ter que ir para uma audiência. O processo demora tanto tempo, você vai ter que se deslocar, ter despesa para isso, para aquilo, se deslocar, aguardar. Ainda pode ter a decepção de você perder ao final. Ave Maria, quando você toma conhecimento de todos esses obstáculos que existem na vida, aí você diz, não, meu amigo... Deus me livre, eu prefiro perder R$200 por mês, R$1.000, se eu puder perder, eu prefiro perder R$1.000 por mês, se eu puder perder. Quando eu não posso, tudo bem, eu vou aos trancos e barrancos, ou quando R$1.000 é significativo para a minha vida, para a minha sobrevivência, eu vou atrás, mas se eu puder, é da mesma coisa, eu posso perder R$1, 2, 3, 4, 5, não vou atrás disso não, porque o que eu vou gastar, o que eu vou me aborrecer, o que eu vou ter de obstáculo, se eu receber tudo ao final em dobro, em triplo, ainda não compensa. É assim. Esses são os chamados fatores psicológicos. Não é? E aí a gente tem aí, olha, ao lado ainda dos efeitos da sentença numa ação dessa, que são efeitos erga omnes em relação a todos, nós temos aí 15 ou 16 características, tá vendo? 15 ou 16 características que podem ser extraídas da leitura pura e simples de que interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os de uma origem comum. Olha, só isso, na realidade, tem todo esse significado. Quando tem todo esse significado, aqui para a gente entender a parte do direito, veja que o conceito que está aí em meia dúzia de palavras, ele termina sendo um conceito e uma ideia e uma concepção muito diferente antes de eu saber de todas essas características que pode ter. E essas características são as características que indicam a necessidade de um processo coletivo. Quando eu tenho todas elas reunidas, ou o máximo delas, dependendo da circunstância, da situação concreta. E nós vamos ver na jurisprudência do Supremo, do STJ, na frente, que às vezes, e muitas das vezes, essas características não são trabalhadas outras características, outras coisas que não dizem respeito a esse direito, e aí o desastre é total com relação à interpretação e aplicação do direito que é dado ao caso concreto. Essa que é a realidade, minha gente. Agora, um outro detalhe é que se você voltar um pouquinho aqui no roteiro, né, aí você vai ver que essas características dos direitos individuais, elas se casam em quase todas as características que estão dadas naquelas ações de classe do sistema americano. Olha o que eu falei. Olha, aqui no sistema americano, para as class action, né? Essas ações elas existem quando o número de interessados seja tão grande que torne impraticável o comparecimento de todos ao mesmo processo. Olha, é nossa situação para esse processo que nós estamos trabalhando.
fica inviabilizado. Aí a grande pergunta é, professor, qual é o número de pessoas que podem buscar individualmente e não precisa dessa ação coletiva, e quando é que há necessidade da ação coletiva? Eu diria que, assim, 5, 10, 15, 20, 30 pessoas são perfeitamente possível você buscar esse direito individual. Corre o risco ainda de divergência de julgado, né? Mas se você colocar todas como litisconsorte em uma ação, olha, litisconsorte não é ação coletiva, viu? Cuidado. A ação coletiva tem só um autor. Quando trabalha-se com litisconsorte, é litisconsorte. Os direitos são individuais, certo? Não e a ação é individual. A ação coletiva é quando estão preenchidos os requisitos do objeto da ação e do legitimado, que nós vamos estudar ainda. Vai ser objeto da nossa próxima aula, se Deus quiser. A questão da legitimidade, certo? Então, é possível, certo? Que 10, 15, 20, 30, não sei. Agora, 50 pessoas, é possível, mas já começa a ser uma coisa difícil. Quando chega a 100, nossa, torna-se inviável se você trabalhar com processos individuais dessa maneira, né? O tumulto vai ser muito grande se colocar tudo num processo, não vai terminar nunca, e se colocar de forma individual, o risco de decisões divergentes vai ser muito grande. Então, eu na minha avaliação, coloco aí 30, 40, 50 pessoas para cima, já se configurar como direitos individuais homogêneos, e uma ação coletiva seria o melhor caminho, certo? Mas o sistema jurídico não impede de você ajuizar a mesma ação coletiva e as ações individuais. Esse é que é o problema, certo? Agora, número de interessados. Ocorrência de um fato de direitos comuns aos litigantes no sistema americano. É a mesma coisa que acontece com relação ao nosso sistema no que diz respeito ao ato ou fato que faz originar o direito comum. Os pedidos ou defesa dos litigantes foram idênticos aos pedidos ou defesa da própria classe. Olha aí, a outra característica, a característica que leva à homogeneidade, é a unidade do objeto das demandas. Essa terceira característica. Quarta característica que tem lá no sistema americano, a certificação de que os representantes da categoria estejam técnica e adequadamente instrumentados. Essa característica aí, ela diz respeito à questão da legitimidade que nós vamos trabalhar ainda no nosso processo, tá certo? Outra característica lá no sistema americano, a admissão de demandas isoladas de vários membros do grupo pode levar a julgamentos inconsistentes. Julgamentos inconsistentes é julgamentos divergentes, conflitantes, que eu já falei aqui, né? E outra característica, o opositor do grupo agiu ou recusou-se a agir, invocando razões aplicáveis a todo o grupo, ou seja, contra quem vai se litigar, ele tem o mesmo argumento com relação a B, C, D. Do mesmo jeito que há unidade do objeto quanto à pretensão, deve existir unidade do objeto quanto à resistência, tá certo? Olha aí, essa característica é muito importante e é também uma característica para nosso sistema que pode ser colocada aqui. E ainda, por último, aqui, as questões comuns de fato e de direito, comuns ao grupo, predominam sobre quaisquer questões afetar apenas individualmente um ou algum dos integrantes. Ou seja, o interesse do grupo se sobreponha a interesses individuais, particulares, tá certo? Essa característica é uma característica que deveria ser trabalhada. No Brasil, ela não é tão trabalhada assim, certo? É uma característica mais do sistema americano, tá certo? Nós vamos completar essas características quando a gente terminar a questão da legitimidade, porque a teoria da legitimidade no sistema americano é a teoria da representação adequada. Por isso que tem aquela característica que eu falei, que nós vamos estudar quando a gente estudar a questão relativa à legitimidade, tá certo? Então, minha gente, olha aí, nós temos aí a seguinte questão agora. Quer dizer, professor, que esse direito individual homogêneo do Brasil é rigorosamente idêntico ao direito de classe do sistema americano, que pode ser buscado através de ações de classe. Exatamente. Isso foi uma informação de um estudo feito por Ada Pellegrini de novo. Desde o livro de comentários ao Código do Consumidor pelos autores do anteprojeto, que ela vem dizendo isso, escrito a primeira vez lá em 91, 92, certo? Desde lá que ela vem dizendo. Mas depois, uns 10 anos depois, da década de 90, lá pela década de 2000, 2000 e pouco, ela tinha essa ideia apenas com levantamentos bibliográficos, né? Mas ela fez um estudo, passou parece que 3 meses nos Estados Unidos,
exatamente fazendo um estudo dessas ações de classe no sistema americano, onde ela não só pesquisou na bibliografia, nos precedentes de lá, mas foi presenciar os julgamentos, o andamento dessas ações para descobrir se aquilo que ela dizia com base apenas na bibliografia era verdade. E descobriu exatamente que é isso. E aí ela fez um estudo que apresentou numa revista de processo, nessa revista de processo aqui, da RT, eu não me recordo agora o número, vou trazer depois para vocês, onde ela escreveu exatamente mostrando tudo que ela tinha feito de estudo lá e mostrando as características para se identificar com essa espécie de direito no sistema brasileiro, certo? Com isso, nós temos a conclusão do primeiro elemento da demanda num processo coletivo, que é o objeto de um processo coletivo. Qual o objeto do processo coletivo? Os direitos coletivos. Quais são esses direitos coletivos? Esses que nós terminamos de estudar, que tem a classificação e as características do sistema que foi dado. E aí nós temos a primeira parte da questão da prova já. Se vocês quiserem fazer nesses feriados, já pode fazer a primeira parte da prova. A primeira parte da prova vai ser o seguinte: fale sobre a classificação doutrinária universal e a classificação brasileira dos direitos coletivos, indicando todas as suas características e definindo cada uma delas. Pronto. Aí a prova, a primeira parte da prova. A segunda parte da prova vai ser sobre legitimidade. Nós vamos dar ainda. Quando eu terminar, eu termino. E aí, mais na frente, marca um dia da prova. Se vocês quiserem, no dia que eu marcar a prova, você diz: minha prova já está pronta, professor. No dia que eu marcar para entregar, a prova já está pronta. Se vocês quiserem, já faz a metade da prova essa semana. Tá vendo? Por quê? Porque nós só vamos ter aula na próxima sexta-feira agora, tá certo? Eita, férias. Porque segunda-feira não vai ser o ponto facultativo, feriado, sei lá, da universidade. Então, como vai ser as duas turmas de manhã e de noite, ficou bom. A gente não vai ter tratamento diferenciado, então eu não vou dar a aula síncrona, não. Como a gente vai começar um outro assunto, eu prefiro que a aula seja síncrona, certo? Na próxima sexta-feira, a gente inicia com a legitimidade no processo coletivo, tá certo? E vocês já podem ter feito a primeira parte da prova, já na sexta-feira. Professor, a primeira parte já escrevi. Nossa, essa primeira parte já deu 4 ou 5 ou 6 folhas, sei lá, 7 ou 8 páginas. Nossa, pois é, pode fazer. E na medida que eu vou falando, vocês vão só aperfeiçoando. No dia que eu pedir a prova, vocês podem dizer: pronto, eu já tenho pronto. E outros podem dizer: não, agora eu vou só complementar, porque essas informações que ele vem dando são sempre enriquecedoras para que eu enriqueça o meu trabalho. Tá vendo? E aí vou tirar uma nota boa. Isso. É simples assim. Tá certo? Diga, Cláudio. Você pode repetir aí o comando, que eu não consegui pegar tudo aqui? Fale sobre a classificação doutrinária. Discorra ou fale, escreva sobre a classificação doutrinária universal e a classificação brasileira dos direitos coletivos, indicando a característica de cada um e sua definição. Não é só chegar e colocar: o direito difuso tem as características tais. Não. É explicar cada uma das características. Indicando suas características e definindo-as. Perfeito. Assim. Tá certo? Aí diz: direito coletivo estrito senso tem tais e tais características, indicar cada uma. Aí vai ser algumas coisas, vocês podem até dizer: olha, essa característica já está explicada no direito difuso, que tem, a maioria são idênticas, né? E o direito individual homogêneo. Prestem atenção que eu estou coloquei 10 características do direito difuso, 10 características do direito coletivo estrito senso, 15 a 16 características do direito individual homogêneo. Pelo amor de Deus, não pegue um livro qualquer que eu digo, não é menosprezando o livro, não, qualquer de qualquer autor. Aí bota 4 ou 5 características e vem com a prova. Aí quer que eu dê uma nota boa, porque foi no livro de fulano de tal que eu tirei isso daqui e você acha que é suficiente. Não. Eu sei que um livro que você comprou por 100, 200, 300 reais, você vai dar valor. Porque aqui eu falando de um professor do Rio Grande do Norte, de graça para a universidade, isso não vale um falsificado, certo? Então, o que acontece?
E você diz, eu vou lá botar o que de porcaria de professor daqui do Rio Grande do Norte diz. Pois é, mas a nota vai ser dada, infelizmente, desgraçadamente, por essa porcaria do professor do Rio Grande do Norte. E como eu dei a matéria, estou dando a matéria com 10 características em cada um e dizendo que tem que definir cada uma, se você botar 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8 de 15, eu só vou botar a nota proporcional à quantidade que você botou. Infelizmente, olha, tem essas coisas também. Tá vendo como é a vida? Pois é. Você tem mais o livro de fulano de tal? Não, todos os livros são bons. Todos não são ruins. Não estou desprezando o livro de ninguém. Eu descobri isso através do livro. Só que eu estudei, meu amigo, mais de 50 livros para poder chegar a essas características todas. Se você for estudar os 50 livros, tudo bem. Não quero saber do professor do Rio Grande do Norte. Agora, só que eu estudei, passei. Já para vocês. Passei, que eu estou dizendo, passei a matéria para vocês. Estudadozinho, tudo esmiuçado, tudo debulhado, tudo minuciosamente explicado. Levei 20, 30, 40 anos para fazer isso. Aí vocês abandonam, aí pegam um livro com meia dúzia de características, e o livro todo só tem, cada um, meia dúzia de características. E como é que você conseguiu isso, professor? Eu tive que reunir 40, 50, 60 livros, e os nacionais e estrangeiros, para poder chegar a essa conclusão, tá certo? Se vocês quiserem começar a fazer isso daqui para a prova e der tempo, aí pode fazer. Tudo que existe de livro, você primeiro pega essa bibliografia que eu tenho aí, que só com 20 ou 30. Né? É um indicativo que eu fiz. Aí depois você me pergunta o resto do livro que eu tenho sobre a matéria que eu passo para vocês. Entendeu? Agora, se quiser, é só assistir 1 hora de aula aí na gravação. Pronto. Foram 2 aulas para dar as características. Em 4 horas, sim. Não, em menos de 4 horas você resolve o problema. Agora o outro, eu não sei se em 40 dias você resolve. Falei 40, 50 livros, 1 por dia. Vai dar tempo, essas coisas assim. Fácil. Mas aí é de graça, né? Eu faço aqui de graça, né? A universidade dá um ensino de graça. Isso não vale muita coisa. Daí a aula vai vir para o grupo depois, vai para o Siga A e está no YouTube do professor. Isso dá muito trabalho. É melhor comprar um livro, pagar, não sei lá, e depois botar só as características que ele tem. Se for assim, tudo bem. Tá certo? Mas, se quiser tirar uma nota boa, infelizmente, vai ser com as aulas do professor velho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um professor do Rio do Nordeste, nascido lá em Olho d'Água do Bosque, quase criado, só veio para na capital estudar, já se formou em Direito já com 29 anos de idade. Tem prefeito tudo. Fazer o quê? É o professor que vocês têm. Cada um tem o professor que merece. Ou seja, o brasileiro tem um professor que merece. É assim também, do jeito que a gente tem os representantes que merecem, o administrador que merece, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Para vocês todos, um bom final de semana, né? E uma boa semana. Eu posso até dizer, pode fazer uma boa prova já, se quiser. Aproveite o feriado para não ficar sem fazer nada. E aí, um abração, felicidade para todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Okay? Professor, a minha conexão caiu aqui por causa de uma baixa na tensão. Foi feita alguma frequência chamada, alguma coisa assim? A frequência é quando você já entra na sala, tá certo? Ah, perfeito, então. Tá certo? Valeu. Você se habilitou aí na sala, já está todo mundo com frequência, tá? Quem se habilitou. Ok? Cícero, olha o seu WhatsApp privado. Como é? Cícero. Não, é com Cícero. Ele dá uma olhadinha no WhatsApp dele. Eu vou mandar mensagem para ele. Beleza. Okay. Bom final de semana, professor, e a todos. Para vocês também. Felicidade. Tchau.